Gente, eu sou Marcela Azevedo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a origem do 8 de março e a importância dessa data para a nossa luta, a luta das mulheres, até os dias de hoje. Aproveita aí, já segue o nosso canal, aciona o botão de notificação para não perder nenhuma das nossas produções. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe camarada, a noite... Uma das versões mais ouvidas, né, principalmente aqui no Brasil, sobre a origem dessa data, é a do incêndio que aconteceu numa fábrica nos Estados Unidos, quando as mulheres operárias manifestavam, reivindicavam melhores condições de trabalho, e o patrão foi lá, fechou a fábrica e tacou fogo nessas mulheres. Centenas de mulheres trabalhadoras morreram nesse incêndio. O incêndio aconteceu. Houve, né, uma situação numa fábrica chamada Triangle Shirtwaist Company, nos Estados Unidos, em Nova York, em 1911, que vitimou cerca de 146 trabalhadoras, onde trabalhavam 500 mulheres, né, 500 operárias. Desse quantitativo total, uma pequena minoria eram homens, acho que uns 20 trabalhadores só eram homens. A maioria eram imigrantes, judias e meninas de até 14 anos. Esse incêndio aconteceu, mas ele, na verdade, não é bem a origem do 8 de março. Ele foi um marco, né, que denunciou as péssimas condições de trabalho nas fábricas naquele período, mas antes desse fato já haviam acontecido mobilizações, protestos, manifestações com esse caráter. Em Nova York mesmo, em 1909, houve uma grande passeata que reuniu cerca de 15 mil operárias para denunciar essas condições precárias de trabalho, a falta de direitos, né, trabalhistas, etc., e que ficou conhecido, marcado como o primeiro Dia Nacional da Mulher nos Estados Unidos. Naquela época, né, a Revolução Industrial trouxe para dentro das fábricas as mulheres e também as crianças. Porém, essa incorporação não se deu sem nenhuma diminuição das contradições e das desigualdades que já existiam na sociedade por conta do machismo. As mulheres entram nas fábricas ganhando menos, tendo jornadas de trabalho extenuantes de até 16 horas por dia, 6 vezes por semana, muitas vezes sendo obrigados a trabalhar, inclusive no domingo. Como eu falei, as crianças também foram incorporadas como mão de obra e muitas mulheres tinham que levar seus filhos pequenos para o trabalho. Marx trata muito desse tema e uma das passagens que mais me chamou a atenção nos seus textos é quando ele diz que as mulheres passavam no seio chá ou algum tipo de pomada de plantas analgésicas para dar de mamar aos seus filhos para que eles dormissem durante todo o período de trabalho. Muitas dessas crianças morreram intoxicadas por conta, né, do uso abusivo dessas plantas analgésicas. Então essa era a realidade que estava colocada para as mulheres nessa incorporação das fábricas no início da Revolução Industrial. E obviamente que essa realidade fez explodir uma série de manifestações e de protestos, tanto nos Estados Unidos como na própria Europa, que também foi parte desse processo, né, de incorporação das mulheres. Na Europa, essa busca por melhorias, né, as reivindicações, a própria organização dos trabalhadores de um modo geral e das mulheres operárias se deu muito próximo também do crescimento do movimento socialista, que ali acontecia, né, no início daquele século. E em 1910 acontece a segunda conferência de mulheres socialistas, né, uma conferência internacional que reuniu vários dirigentes do movimento comunista socialista da época. E Clara Zetkin, uma dirigente do Partido Comunista Alemão, uma referência na luta das mulheres que trata, né, do tema combinado aí com a luta contra a exploração capitalista. Clara Zetkin foi uma grande organizadora das mulheres, que elaborou uma série de políticas que até hoje fazem parte do nosso referencial para organizar as mulheres trabalhadoras. Ela, então, nessa conferência, propõe uma resolução
que seria um dia de jornada de lutas pelos direitos das mulheres. Não foi determinada uma data específica, mas que se marcasse todo ano um dia de luta em defesa dos direitos das mulheres. A Clara, quando propõe essa resolução, ela tinha um objetivo muito certo, que era garantir a organização das mulheres trabalhadoras na luta contra o machismo e apresentar para as operárias uma distinção muito clara da luta classista contra o machismo em relação ao feminismo liberal, que também estava crescendo naquele período. Os países que tinham um movimento comunista mais fortalecido naquele período começaram, então, a organizar esse dia de luta nos seus países, né? Com data comum a todos eles, mas ainda não era na data do 8 de março. Somente em 1917, quando a Rússia vive um processo social de explosão e de mobilizações por ocasião dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, que tinha iniciado em 1914, a Rússia tinha entrado na guerra e o país estava completamente destruído, né, com muitas mortes dos soldados no fronte, fome, né, destruição da infraestrutura do país, que já não era, né, a mais desenvolvida antes da guerra. Tudo isso causava um descontentamento social muito grande na Rússia. E em 23 de fevereiro, no calendário russo, e 8 de março, no calendário ocidental, né, tomada aí pelos países do Ocidente, as mulheres operárias explodem uma grande mobilização na Rússia. Uma mobilização espontânea, que não teve, né, direção de nenhum partido, de uma organização até então existente ali na Rússia, mas uma mobilização muito forte e muito arraigada aos preceitos do comunismo e da luta revolucionária. Essa manifestação, que não era esperada por ninguém, inclusive, como eu disse, né, foi espontânea, ela deu o pontapé inicial a uma série de greves e manifestações que culminou com a Revolução Russa em outubro de 17, né, com a chegada dos operários ao poder e a instalação de um Estado operário socialista naquele país. É simbólico que o 8 de março tenha se consolidado como o Dia Internacional de Luta das Mulheres a partir da experiência da Revolução Russa. Primeiro porque esse acontecimento combinou a luta contra a desigualdade de gênero com a luta pela superação do capitalismo e a sua maior expressão de decadência na época, que foi a Primeira Guerra Mundial. Segundo, porque as conquistas que essa revolução trouxe para as mulheres servem de referência até hoje e não foram alcançadas nos países mais ricos e imperialistas mais de 100 anos depois. Essas conquistas, tudo que significou para as mulheres a Revolução Russa, cabe um vídeo só sobre esse tema e a gente vai fazer. Mas só para a gente ter uma dimensão do que aconteceu, a Rússia é um país semi-feudal que recém transitou para o sistema capitalista. Quando acontece a Revolução, em menos de um ano, garante para as mulheres total e completa igualdade jurídica, né, na legislação. Isso, para a época, era algo muito significativo. A Rússia foi o primeiro país que garantiu o voto feminino, que garantiu a legalização do aborto, que garantiu a socialização do trabalho doméstico. Ou seja, pautas que ainda hoje a gente luta arduamente para tentar garantir em vários países ditos progressivos, ditos democráticos, né, que vivem nessa realidade capitalista. Essas pautas, né, essas conquistas, infelizmente, declinaram com a ascensão do Stalin, é preciso dizer, né, que foi retirando cada uma das conquistas que estavam em ascensão, em progresso, desde nos primeiros anos da Revolução. É exatamente essa origem totalmente relacionada com o movimento operário e com o movimento socialista revolucionário da data do 8 de março, que fez com que ela fosse esquecida, secundarizada ou mesmo deturpada em vários países. As grandes potências imperialistas, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, enfim, obviamente não queriam esse tipo de referência nos seus países.
Somente na década de 60, quando o movimento feminista se fortalece e de alguma forma esvazia a pauta de classe ao jogar luz sobre o tema do gênero, a gente vai desenvolver um pouco isso quando a gente for falar sobre a concepção das diferentes vertentes do feminismo, é que foi possível para os organismos da burguesia internacionais, como a ONU, incorporarem essa data no seu calendário. Apenas em 1975, a ONU oficializou o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Obviamente que a gente não precisa da validação da ONU para contar uma história que foi construída pela nossa classe desde muito tempo. Mas, a partir então de 75, essa data ela se tornou uma referência a nível internacional em mais países do que já vinha acontecendo antes. Porém, não sem mudar o seu caráter, né? A ONU começa, então, a apresentar para o 8 de março projetos diretamente relacionados aos interesses da burguesia, como, por exemplo, uma intervenção pautada no empreendedorismo feminino, apontando características ditas naturais, aquelas que a gente já falou que foram construção social, como o fato das mulheres serem mais sensíveis, serem mais cooperativas e menos agressivas no ambiente de trabalho, para impulsionar a sua incorporação no mercado e garantir a superexploração dessa parcela dos trabalhadores. Ou mesmo a defesa de teorias como a teoria do empoderamento, que esvazia a luta coletiva, aponta para as mulheres uma responsabilidade individual sobre a sua consciência em relação ao machismo e acaba por não garantir as mudanças estruturais necessárias para superar o machismo. É claro que a gente não está dizendo que a consciência individual sobre a opressão que a gente sofre não é importante, ela é fundamental. É a partir dessa consciência que a gente vai buscar os nossos pares para construir essa luta. Mas nesse processo também é muito importante a gente saber que essa relação de opressão ela não se dá apenas no marco pessoal e individual, mas ela é uma construção do tipo de sociedade que a gente vive. Uma sociedade capitalista que se beneficia da nossa opressão porque lucra mais com isso e que, portanto, não tem nenhum interesse em resolver essa contradição. Olhando para os dias atuais, passada a pandemia e ainda com reflexo da crise econômica mundial, a gente observa a explosão dos índices de violência contra as mulheres em vários países. Violência sexual, violência física, violência psicológica, etc. A busca pela recuperação da taxa de lucro da burguesia também segue aprofundando ataques e precarização das condições de vida, principalmente nos países pobres, mas não só neles. Os direitos democráticos elementares que foram garantidos ao longo desse processo de luta para as mulheres vêm sendo constantemente atacados pelos governos reacionários de ultradireita ou ainda negligenciados por aqueles governos ditos progressistas. Estamos acompanhando as consequências nefastas para as mulheres da invasão russa na Ucrânia, do genocídio promovido por Israel em território palestino, ou mesmo dos reflexos dos governos de ultradireita, como o do Milei na Argentina, e o que nós passamos aqui no Brasil com o Bolsonaro. Estamos vendo se aprofundar as desigualdades para as mulheres no mercado de trabalho, a perseguição às mulheres indígenas e aos povos originários, a reprodução cada vez mais cruel do racismo, da LGBTfobia, o aumento da violência no campo e das alterações climáticas no Brasil e no mundo, que deixam as mulheres pobres e trabalhadoras ainda mais vulneráveis. Ou seja, tudo que conquistamos até aqui com o esforço da nossa luta segue sendo ameaçado e não está garantido, a depender dos interesses e das necessidades do sistema capitalista. Por isso, nesse mês de março, que temos o marco do dia 8, é fundamental que a gente faça a reflexão sobre o tipo de luta que a gente precisa travar para garantir a nossa verdadeira emancipação de gênero. Garantir também uma luta contra o sistema capitalista e apontar no horizonte uma sociedade em que nós estejamos livres das barreiras que nos prendem, para realmente sermos livres, para superar essas falsas ideias que foram construídas sobre nós e principalmente para destruir as práticas machistas tão enraizadas
na sociedade de classes. É muito importante que todas as mulheres trabalhadoras e jovens se envolvam na construção do 8 de março, participem das atividades e das mobilizações, para que realmente essa data tenha o caráter que precisa, um caráter de representar todas as nossas demandas. E a título de curiosidade, né, para quem interessa saber, existe o Dia do Homem. No Brasil é 15 de julho, em outros países é 19 de novembro. E essa data ela é utilizada principalmente para conscientizar os homens da importância do acompanhamento regular da saúde. Pois é, o machismo impõe para os homens, né, uma capa de valentia, de fortaleza, que faz com que eles esqueçam do próprio autocuidado. E essa data é utilizada para isso. Da nossa parte, nós achamos fundamental que a luta contra o machismo se dê junto de homens e mulheres trabalhadores, porque essa opressão, ela se reflete também numa opressão do conjunto da nossa classe. E aí é fundamental que a gente compreenda que a luta das mulheres contra o machismo não é uma inversão de papéis, não é uma defesa de que as mulheres agora comecem a oprimir os homens. Tampouco a gente acha que essa data ela é uma data que pode ser dispensada para o mercado capitalista. É preciso que a gente resgate essa data do seu caráter histórico, da sua verdadeira origem e função, que ainda é determinante nos dias de hoje para o conjunto das mulheres e para o conjunto da nossa classe. Então, a origem do 8 de março e a importância dessa data desenvolvida nesse vídeo serve para que, de conjunto, a gente assuma essa data como, de fato, um dia de luta e de mobilização pelo direito das mulheres trabalhadoras e pelo direito de libertação da nossa classe. Então é isso. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto hoje desenvolvido, mantemos ali, né, o pedido, coloquem nos comentários dúvidas, questionamentos, discordâncias. Vamos conversar sobre esse tema fundamental e não esquece de curtir o nosso vídeo, de seguir o nosso canal e acionar o botão de notificação para receber as próximas produções.